Em toda a sociedade, a população tende a se dividir em três grandes grupos: os 20% mais ricos, os 20% mais pobres e os 60% que compõem a chamada classe média. Mas o que realmente leva alguém a permanecer entre os mais pobres? Quais fatores mantêm tantas pessoas presas nesse ciclo, mesmo quando desejam sair dele? Nesse vídeo, vamos explorar os principais mecanismos que sustentam a pobreza e entender por que, para alguns, escapar dela parece quase impossível. Com isso em mente, conheça agora as 12 regras que governam a pobreza. Primeira regra: ser pobre é a coisa mais cara que alguém pode ser. A maioria das pessoas não entende o quanto ser pobre é caro. O único gasto inesperado pode destruir completamente a sua vida financeira. E agora talvez você esteja se perguntando: como que ser pobre é caro, se ser pobre significa não ter dinheiro? Bom, vou explicar com um exemplo. Você não tem dinheiro para comprar um tênis de qualidade, então compra um modelo mais barato. O problema é que o tênis desgasta rápido, rasga ou fica desconfortável, e em poucos meses você precisa comprar outro. Enquanto isso, alguém que tem mais dinheiro consegue comprar um tênis melhor, que pode durar muitos anos, gastando menos que você no longo prazo. O mesmo acontece com roupas, eletrodomésticos e até alimentos. Quem pode pagar por qualidade gasta menos ao longo do tempo. E esse é apenas um exemplo, existem muitos outros. Pessoas pobres geralmente têm um histórico de crédito ruim ou às vezes nem têm histórico, fazendo um financiamento de uma casa, por exemplo, custar até o dobro. E poderíamos continuar com esses exemplos por dias, mas o ponto é simples: ser pobre custa caro. Essa regra é antiga e já aparece até na Bíblia. A quem tem mais será dado e terá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O resultado é que os ricos ficam mais ricos e os pobres continuam ficando mais pobres. Segunda regra: estar sem dinheiro e ser pobre são estados diferentes. Ficar sem dinheiro acontece com qualquer um, mas ser pobre vai muito além disso. A verdadeira pobreza não é só a falta de dinheiro, mas a perda da esperança e da crença de que a vida pode melhorar. Uma pessoa pode passar por momentos difíceis e se recuperar, mas se ela aceitar a pobreza como algo definitivo, fica muito mais difícil sair dessa situação. O problema é que muitas pessoas crescem sem entender essa diferença. Desde pequenas, escutam dos pais que são pobres, quando na verdade só estão sem dinheiro naquele momento. Elas aprendem a ver o dinheiro como algo ruim ou ligado à ganância, enquanto a pobreza é tratada como se fosse um sinal de humildade ou orgulho. Mas a realidade é que não há nada de nobre em ser pobre. Você está sempre lutando para sobreviver, não consegue cuidar de si mesmo, nem das pessoas que ama, e muito menos ajudar o mundo a evoluir. Terceira regra: o entretenimento é a forma que os ricos usam para manter os pobres controlados. Enquanto estiverem alimentados e entretidos, as pessoas acreditam que a sua vida está indo bem. Essa é uma das maiores ilusões do poder e uma das correntes mais fortes que mantém as pessoas presas na pobreza. Dê pão e circo ao povo e ele nunca se revoltará. Essa frase foi dita há mais de 2000 anos, e a verdade é que quase nada mudou desde então. Antes, o entretenimento acontecia em estádios e arenas, como os coliseus romanos. Hoje, ele está dentro de cada casa, na TV, nos videogames, nos filmes e nas redes sociais. As pessoas passam horas assistindo séries, jogando ou então rolando feed, se sentindo como protagonistas de um grande jogo, mas pagando por isso e sem melhorar na vida real. Você sabe que isso não melhora a sua realidade, mas uma boa distração sempre parece bem-vinda, não é? A verdade é que o entretenimento vazio é uma forma de vício que rouba anos da sua vida sem que você perceba. Quarta regra: a pessoa que mais trabalha no mundo provavelmente vive na pobreza. Não sei se vocês já ouviram alguém falando algo assim. Não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Mas essa frase está longe de ser verdade. Trabalhar duro garante que você coma hoje, mas para sair da pobreza é preciso muito mais que isso. A riqueza, ou a falta dela, não está apenas ligada à quantidade de esforço que você coloca no trabalho, mas à capacidade de usar as ferramentas certas para mudar sua situação. O problema é que muitas pessoas simplesmente não têm acesso a essas ferramentas. Educação financeira, boas oportunidades de emprego e conhecimento sobre investimentos, que são fatores que fazem toda a diferença na vida da pessoa.
Agora pensa comigo, se apenas esforço fosse o suficiente para enriquecer, as crianças que trabalham duro em minas de cobalto seriam milionárias, mas não são, porque o que realmente importa não é só trabalhar muito. O mundo não é um mar de rosas não, igual muitas pessoas pensam. Ele é cruel e cheio de desafios. Quinta regra. Pais pobres não podem ensinar os seus filhos a serem ricos. Pais pobres não podem ensinar os seus filhos a serem ricos simplesmente porque não sabem como fazer isso. É como se você pedisse para um analfabeto te ensinar a ler e escrever. Ainda assim, muitos pais pobres fazem o melhor que podem para ensinar algo valioso aos filhos. Mas o problema é que essas lições são baseadas apenas na sobrevivência. Eles ensinam como ganhar o suficiente para pagar as contas, como se virar com pouco dinheiro e como evitar dívidas que não podem pagar. Mas o que esses pais não ensinam, porque não aprenderam, é como crescer financeiramente, investir e criar novas oportunidades. E como resultado, os filhos acabam seguindo o mesmo caminho, lutando para sobreviver, mas sem conseguir sair da pobreza. É por isso que a pobreza passa de geração em geração. Cada nova geração reproduz os mesmos erros, seja por falta de conhecimento, influências negativas ou até por orgulho, criando um ciclo de pobreza difícil de quebrar. Existe também um fenômeno chamado filho-loteria. Ele acontece quando famílias têm muitos filhos, esperando que pelo menos um deles consiga dar certo na vida e sustentar o resto da família no futuro. A ideia parece fazer sentido. Se um filho conseguir um bom emprego ou ficar rico, ele poderá ajudar os pais e os irmãos. Mas na realidade, essa estratégia acaba piorando ainda mais a situação financeira da família. Se uma família tem 10 filhos, mas apenas um consegue subir para a classe média, os outros 9 ainda precisarão de ajuda. O problema é que ninguém da classe média, sozinho, consegue sustentar tantas pessoas, e a necessidade de recursos acaba sendo muito maior do que a capacidade de ganho de um único filho que prosperou. E no final, a família continua presa na pobreza. E esse ciclo se repete de geração em geração. Sexta regra. A pobreza precisa de companhia. Existe uma regra que vale para tudo na vida. Pessoas semelhantes se atraem. Isso acontece porque elas compartilham os mesmos desafios, os mesmos problemas e até os mesmos inimigos. Os ricos se aproximam de outros ricos, trocam ideias e encontram novas maneiras de ganhar ainda mais dinheiro. Os pobres se cercam de pessoas na mesma situação e muitas vezes olham para quem está ainda pior tentando encontrar algum consolo. O problema é que se você quer sair da pobreza, precisa conviver com pessoas que pensam diferente ou que estão em um nível acima de você. Porque se você continua rodeado apenas por quem enxerga o mundo da mesma forma que você e enfrenta os mesmos desafios, dificilmente conseguirá ver novas oportunidades para crescer. Sétima regra. Os pobres esperam a ajuda dos outros, mas nunca de si mesmos. Existe um paradoxo nessa situação. Ninguém pode ajudar quem não quer ser ajudado. Sair da pobreza não depende de um único fator, mas sim de uma combinação de oportunidade e preparação. Todos os dias, algumas pessoas conseguem mudar de vida, mas a maioria ainda espera que alguém as resgate, seja o governo, uma empresa ou uma pessoa rica. A verdade é que ninguém vai fazer isso por você. Se você quer um futuro melhor, precisa assumir a responsabilidade e buscar conhecimento. Quanto mais preparado você estiver, mais chances terá de aproveitar as oportunidades certas. Oitava regra. A pobreza prende você com mais de uma corrente. A pobreza não te prende com apenas um problema, mas sim com várias dificuldades ao mesmo tempo. Se você quiser sair dessa situação, precisa se livrar de todas as correntes que te seguram. Algumas das mais comuns são falta de orientação familiar, educação ruim, falta de estrutura básica como saneamento, transporte e serviços, dificuldade de acesso aos bancos e crédito, nascer em um lugar sem oportunidades, problemas de saúde e poucas chances de emprego desde cedo. Se apenas uma dessas correntes ainda te segurar, será muito difícil caminhar para um futuro melhor. O primeiro passo para sair da pobreza é identificar o que está te prendendo e começar a quebrar essas correntes, uma por uma. Nona regra. Sorte e pobreza não andam de mãos dadas. Essa é uma das grandes crenças das pessoas em situação de pobreza. Elas acham que sair da pobreza é uma questão de sorte e nada mais.
E é verdade que muitas pessoas acabaram onde estão por falta de sorte, mas o caminho para sair da pobreza não segue a mesma lógica. Aqui está algo interessante para você. Pessoas pobres querem ser ricas, em vez de apenas quererem deixar de ser pobres. Isso é chocante, porque elas não enxergam o sucesso como uma evolução gradual de classe social. Se elas não puderem ficar ricas rapidamente, preferem nem tentar. Isso explica porque muitas pessoas gastam dinheiro em loterias, raspadinhas, cassinos ou esperam uma herança. Todos querem sair do 0 para o 100 de uma vez só. Mas a verdade é que se você resolver seus problemas um por um, se você melhorar um pouco a cada dia, sua vida continuará evoluindo até que com o tempo a pobreza deixe de ser uma realidade para você. 10ª regra. Dívidas e consumismo são as versões modernas da escravidão. Imagine que o dinheiro fosse igual a pontos de liberdade. Quanto mais dinheiro você tem, mais livre você é para escolher como viver. No passado, a escravidão era um sistema direto, onde as pessoas eram forçadas a trabalhar sem receber nada. Mas com o tempo, a sociedade encontrou novas formas de controlar as pessoas sem precisar chamá-las de escravas. Hoje, viver tem um custo muito alto. Mesmo que você compre uma casa à vista, ela nunca será totalmente sua. O governo ainda cobra imposto sobre propriedade, o que na prática significa que você paga aluguel para morar na casa que comprou. Desde o momento em que você nasce, colocam você no esteira e mandam correr. E para te manter motivado, usam cenouras como isca, que é o novo iPhone, os tênis de marca, as correntes de ouro, a casa dos sonhos. Tudo isso é feito para que você continue correndo sem parar. E a dívida é a maior corrente dessa esteira. Algumas dívidas passam até de geração para geração. Mas agora pense bem, se você trabalhar apenas para pagar contas e quitar dívidas, entregando o fruto do seu esforço para outra pessoa, isso não seria uma forma moderna de escravidão? E a resposta é simples. É sim. Você é um escravo. 11ª regra. O dinheiro foge das mãos de quem não trabalha por ele. Você já percebeu como aquelas pessoas que são ruins com dinheiro nunca conseguem segurá-lo por muito tempo? Mesmo que tenham um golpe de sorte e fiquem ricas do dia para a noite, em poucos anos voltam para o mesmo ponto em que começaram. Isso acontece porque o dinheiro não gosta de pessoas que não trabalham por ele. Então ele foge e encontra novos donos. Se juntar tudo isso, é uma das razões fundamentais pelas quais o dinheiro sozinho não resolve a pobreza. Dinheiro resolve problemas financeiros, mas a pobreza não é um problema financeiro. A pobreza é, na verdade, um problema de infraestrutura e oportunidades. Se você der acesso à educação e criar oportunidades para que as pessoas participem do mercado de trabalho, todos podem aprender e a se manter sozinhos. E agora, eu vou dar 2 recomendações de leitura para quem quer sair da pobreza. O Homem Mais Rico da Babilônia, que é essencial para entender princípios financeiros básicos, e a Psicologia Financeira, que vai mudar a sua forma de como você pensa e age com o dinheiro. Se você já leu um, leia o outro. E se não leu nenhum, leia os 2. Vou deixar o link do livro na descrição e no comentário fixado. 12ª regra. Morrer pobre é uma escolha. Em média, leva 20 anos para alguém sair de uma classe e subir para a próxima. Algumas pessoas conseguem mais rápido, outras demoram mais, mas é totalmente possível. Os 40 anos, entre os 20 e os 60 anos, são mais do que tempo suficiente para mudar sua realidade. Você tem força, saúde, energia e paixão para tomar riscos. E sim, não existe um caminho fácil para sair da pobreza, mas você tem muito tempo, e tempo vale muito, a menos que você o desperdice. Você não pode escolher onde nasceu, e nem em que família nasceu, mas pode escolher como vai morrer. Se você não tem nada, isso significa que não tem nada a perder. A pobreza pode ser libertadora, porque quando você não tem nada, pode se tornar qualquer coisa. Ainda assim, muitas pessoas escolhem ficar exatamente como estão, mas a verdade é que muitas pessoas já fizeram essa transição nos últimos anos. Então, se você já saiu da pobreza ou está no caminho para isso, compartilhe sua história nos comentários. O que foi necessário para você escapar da pobreza? O que mudou sua mentalidade? O seu comentário pode ser inspiração que alguém precisa. A sua história pode impactar muito a vida de outra pessoa. Agora que você já sabe 12 regras da pobreza, eu te recomendo assistir esse vídeo que está passando agora na tela.
Nele eu vou te dizer 9 truques para ficar rico sem que ninguém perceba. Esse vídeo ficou sensacional. Espero todos vocês lá. E tchau!